Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui com mais uma aula de língua portuguesa para você. Mas antes eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no meu canal. Hoje estamos com mais de 400 inscritos e eu agradeço de coração a cada um de vocês. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal da professora Vilma Mendes. E esse é o quarto vídeo da série Classes de Palavras. Falaremos hoje sobre os verbos. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aí, já deixa o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda enquanto eu ajudo você. Na língua portuguesa existem 10 classes de palavras, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. Os verbos fazem parte dessas 6 classes de palavras que são variáveis. E em geral, eles indicam ação, mas eles também podem indicar estado e fenômeno da natureza. Veja só. Sou feliz com você. Esse verbo sou está indicando um estado da pessoa. Não vá embora. Esse verbo vá está indicando uma ação. Ontem choveu sem parar. Esse verbo choveu está indicando um fenômeno da natureza. E os verbos são as palavras que mais variam na língua portuguesa, podendo variar em pessoa, número, tempo, modo e voz. E eles também possuem 3 formas nominais e 3 conjugações. Vamos juntos para a gente aprender cada uma dessas variações. Começando pelas 3 formas nominais. A primeira forma nominal é o infinitivo. Os verbos no infinitivo, eles trazem uma ideia de futuro. Veja só. Vou ler este livro amanhã. Esse verbo ler está no infinitivo, assim como cantar, comer, dormir. Os verbos no infinitivo, eles terminam com a letra R. E a segunda forma nominal são os verbos no gerúndio, que em geral trazem uma ideia de presente. Veja só, estou lendo este livro agora. Esse verbo lendo está no gerúndio, assim como cantando, comendo, dormindo. Os verbos no gerúndio, eles terminam com NDO. E a terceira forma nominal são os verbos no particípio, que em geral trazem uma ideia de passado. Por exemplo, eu não tinha lido este livro. Esse verbo lido está no particípio, assim como cantado, comido, dormido. Os verbos no particípio, eles terminam com ado e ido. E os verbos também possuem 3 conjugações, podendo terminar em ar, quando é a primeira conjugação, em er, quando for a segunda conjugação, e em ir, quando for a terceira conjugação. Por exemplo,
cantar, comer e sorrir. Os verbos se flexionam em pessoa, podendo ser a primeira, que é a pessoa que fala, ou seja, o locutor. Segunda pessoa, que é com quem se fala, ou seja, o interlocutor. E terceira pessoa, o assunto, ou seja, de quem se fala. Os verbos também se flexionam em número, podendo ser singular e plural. Ele cantou, singular. Eles cantaram, plural. E os verbos também se flexionam em modo, podendo ser indicativo, quando indicar uma realidade, uma certeza. Subjuntivo, quando indicar uma hipótese, uma possibilidade. E imperativo, quando indicar uma ordem, um conselho, um pedido. Veja só. Ele não quer que eu use esse tipo de roupa. Esqueça ele, colega. Veja só, esse verbo quer indica uma certeza, indica um fato. Por isso, esse verbo está no indicativo. Já o verbo que eu use, o verbo usar, está no subjuntivo, porque indica um desejo. Não é uma certeza. Já o verbo esqueça, ele está no imperativo, porque é um conselho, uma recomendação. E os verbos também se flexionam em voz, sendo a voz ativa quando o sujeito da oração é quem pratica a ação do verbo, passiva quando o sujeito recebe a ação do verbo, e reflexiva quando o sujeito ele pratica e recebe a ação do verbo ao mesmo tempo. Veja só. João cortou o cabelo. João é o sujeito e é ele quem pratica a ação de cortar. Então o verbo está na voz ativa. O cabelo foi cortado por João. O cabelo é o sujeito da oração e ele recebe a ação do verbo cortar. Portanto, esse verbo está na voz passiva. João cortou-se com a faca. Nesse caso, ele pratica e também recebe a ação do verbo. Por isso, o verbo está na voz reflexiva. Se você quiser, eu tenho aqui no meu canal uma aula que explica direitinho para vocês sobre as vozes verbais. Dá uma corridinha lá depois. E os verbos também se flexionam em tempo, podendo ser presente, pretérito e futuro. No indicativo, que é um modo que indica certeza, realidade, nós temos o presente do indicativo. Veja só, meu filho está no quarto. Esse verbo está indica que a ação está acontecendo naquele momento, ou seja, no momento presente. Temos também no indicativo o pretérito perfeito, que indica uma ação que ocorreu no passado. Veja só, quando eu era jovem, viajei para Paris. Esse verbo viajei indica uma ação ocorrida no passado. Agora compare com o pretérito imperfeito. Quando eu era jovem, viajava para Paris. Perceba que no caso do pretérito imperfeito, ele traz uma ideia de repetição.
Enquanto que o pretérito perfeito traz a ideia de uma ação concluída com sucesso no passado, o pretérito imperfeito traz a ideia de repetição. Temos também no indicativo o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito vai trazer uma ação ocorrida no passado que foi interrompida por outra ação também ocorrida no passado. Veja só. Ela cantara quando o microfone quebrou. Perceba que esse verbo quebrou está no pretérito perfeito. E essa ação no pretérito perfeito interrompe uma outra ação que é o verbo cantara. Essa outra ação é o verbo no pretérito mais que perfeito. Uma ação no passado interrompida por uma outra ação no passado. E nós também temos no indicativo o futuro do presente, que indica uma ação que poderá acontecer. Por exemplo, eu irei ao salão amanhã. Veja que esse verbo irei está indicando uma ação que ocorrerá no futuro. E temos também o futuro do pretérito, que indica uma ação esperada para o futuro. Veja só. Eu ficaria feliz se ela voltasse a ser minha amiga. Veja que esse ficaria indica o futuro do pretérito, uma ação que é esperada para o futuro. Já no modo subjuntivo, que é o modo que indica possibilidade, hipótese, nós temos 3 tempos verbais: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O presente é aquele que vai indicar um desejo ou um acontecimento provável. Veja só: tomara que faça sol na praia. Esse verbo faça está no presente do subjuntivo. E repare que ele vem acompanhado com a palavrinha que. Sempre que um verbo estiver no presente do subjuntivo, ele virá acompanhado com essa palavrinha, que faça. Temos também no subjuntivo o pretérito imperfeito, que vai indicar uma ação que poderia ter acontecido com algumas condições. Veja só. Se ele estudasse mais, seria aprovado. Esse verbo estudasse está no pretérito imperfeito. Perceba que vem acompanhado com a palavrinha se, porque ela indica uma condição. Sempre que o verbo estiver no pretérito imperfeito do subjuntivo, ele virá acompanhado por essa palavrinha, porque é ela quem vai indicar a condição. E temos também no subjuntivo o futuro, que vai indicar um fato que poderá acontecer. Veja só. Quando eu estiver pronta, saio do quarto. Essa palavrinha estiver está no futuro do subjuntivo. E veja que ela vem acompanhada com a palavrinha quando. E sempre que um verbo estiver no futuro do subjuntivo, ela virá acompanhada com essa palavrinha. E nós também temos o modo imperativo, que é o modo que indica ordem, desejo, pedido. Geralmente é a linguagem utilizada nas bulas, nas receitas, nos manuais. E no modo imperativo nós temos 2 tempos verbais: o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Veja só. Compre este sapato.
Esse verbo compre está no imperativo afirmativo, está afirmando algo, está afirmando uma ação. Veja o próximo exemplo. Não compre este sapato. Neste caso, ele está negando uma ação e está no imperativo negativo. É isso aí então, pessoal. Essa foi a aula de verbos, essa importante palavra da língua portuguesa. Espero que não tenha restado dúvidas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder para você. E lembre-se de, como disse o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. Continue lutando pelo seu sonho. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.